É isso. A gente segue falando de segurança pública, agora recebendo aqui no estúdio da Rádio Band News FM, Rodolfo Schneider, o jornalista, meu colega no Jornal da Band, por esses dias estamos juntos na bancada do Jornal da Band, para a gente falar um pouquinho da situação do Rio de Janeiro. Hoje o presidente Lula deu essa declaração de que quer uma auditoria independente em relação ao que houve lá, e você tem apurações de bastidores aí de como o governo do Rio tem lidado com esse tema, que, por exemplo, uma das saídas que você inclusive defendeu ontem no Jornal da Band é uma GLO. Um decreto de garantia da lei e da ordem. O fato é que parece que está muito claro que um estado sozinho, não é o Rio de Janeiro apenas, é um estado sozinho. A Bahia, o Ceará, o Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo, que tem situações também graves, o estado sozinho, se não tiver uma coordenação nacional, se não tiver um apoio federal, é muito difícil vencer essa situação crítica, né? E tudo, Adriana, virou, boa tarde para você, para o Renan, para os nossos ouvintes, tudo virou, telespectadores, tudo virou muito politizado, como disse o Caian agora há pouco. Então, a PEC da segurança, né, que lá atrás tinha erros, inclusive, mas foram corrigidos, já virou o projeto da esquerda, quando, na verdade, quando você vê, tem ali pontos que poderiam ser importantes no que você falou da integração. A GLO nesse momento. A GLO no Rio de Janeiro, ela é mais do que fundamental. Mesmo que você colocasse que os veículos blindados da Marinha que deveriam ser usados em operações, como ficou claro no Complexo Alemão, ela precisaria de uma GLO no entendimento do governo federal. No entendimento do governo estadual, uma conversa resolveria. Ok, como que você resolveria isso? Como a gente está fazendo aqui sentado agora na mesma bancada, na mesma mesa. Eu, Adriana, Renan. Num país que deixa de lado a política, o presidente da República, diante da gravidade do que aconteceu no Rio de Janeiro, do tamanho do que aconteceu no Rio, e como você bem disse, está espalhado pelo Brasil, porque o Comando Vermelho está treinando no Complexo Alemão bandidos para o país inteiro e mandando para lá. Olha o que a gente está vendo no Ceará, famílias sendo expulsas de dentro de casa, mesmo modus operandi do Comando Vermelho no Rio. A gente estaria sentando na mesa, o que você precisa? É uma GLO, não é? Você quer um apoio operacional? A gente vai fazer de que maneira? Veja que em Belém, eles baixaram lá uma norma e as Forças Armadas vão atuar esses próximos 20 dias numa GLO, complementar as forças. Aí você vê o Lewandowski falando no ministro da Justiça como se, para fazer uma GLO, você tem que, por parte do governo do Rio, admitir a incapacidade de gerir. O que não é verdade. E ele disse também que a responsabilidade da segurança é só do Estado. Também não é verdade. Por outro lado, o governo do Rio também não quer pedir GLO, porque em tese teria que juridicamente dizer que tem essa falência. E aí você perde o seu discurso da segurança entrando no ano de 2026, que todos eles têm pretensões eleitorais. Presidente Lula, Cláudio Castro e por aí vai, os grupos todos da direita e da esquerda. Então, quando você vê o cidadão, nós que estamos pagando, se a gente tivesse do outro lado essa responsabilidade de sentar à mesa, de conversar, a gente chegava a uma solução do melhor modelo a seguir, integrando todo mundo. Agora, o que eu pude apurar? O presidente Lula, depois de tudo que aconteceu no Rio, não fez uma ligação para o governador Cláudio Castro, nenhuma ligação, colocou o Lewandowski na história, mas não fez. O governador também não ligou para o presidente da República. E fontes do governo do Rio disseram que há meses, pelo menos 3 meses, Cláudio Castro vem pedindo uma audiência para Lula e não foi recebido pelo presidente da República. Não foi recebido lá para discutir, dentre os temas, mas o mais importante é a questão da segurança pública. Ora bolas, diante de tudo que a gente está vivendo, será que isso, nesse momento, com essa gravidade, é realmente algo aceitável de todos os lados? É claro que não. E por outro lado, assim como o governo do estado do Rio não quer admitir, precisamos de uma GLO, porque não conseguimos lidar sozinhos com a segurança aqui, porque pode parecer admitir uma falência, que é o que o ministro Lewandowski diz, que o Estado precisa atestar ali que não conseguiu, que há uma situação crítica de falência da segurança pública para requisitar a GLO e as forças federais. Por outro lado, se o presidente do país decreta uma GLO a partir de... Se há um mês o presidente Lula decretasse uma GLO por iniciativa dele, o governo do Rio iria considerar uma intervenção na segurança do Rio. Justamente porque não tem esse encontro. Porque não tem esse diálogo de dizer assim, precisa do quê? E para chegar nesse ponto, quais as mudanças necessárias? Seja necessárias lei ou simplesmente dá para fazer apenas num acordo mútuo? Não tem. Então, se o Lula decretasse uma GLO, o Cláudio Castro ia gritar e dizer que era uma intervenção. É claro. E agora ele não pede a GLO porque diz que vai ser um atestado de falência. Então, a população do Rio
tem esse resultado de 121 mortes, sendo 4 de policiais. Se a gente considerar que amontoar corpos é uma solução, a gente está propondo a barbárie como solução, na minha opinião. E, no entanto, nem esse escândalo que é ter chegado a essa situação é suficiente para você ter, no Congresso, uma conversa e um debate sério. Não. E vira um debate politizado. Em que país sério do mundo, Adriana, Renan, a gente tem o que aconteceu no Rio e a gente tem os 2 principais líderes do que está acontecendo não sentando à mesa, Lula e Cláudio Castro? Só política explica isso, só política. E aí quando você vai pro Congresso, citado pela Adriana, uma palhaçada, me desculpa, essa é a minha opinião, tá? Não é da Band, não. Uma palhaçada você criar CPI do crime organizado, como se fosse papel do Senado apurar o que todo mundo já sabe no Brasil. Pergunte para qualquer pessoa com um palmo de profundidade no Brasil o que está acontecendo no crime organizado. PCC, Comando Vermelho, milícias, inclusive dentro do próprio Congresso, todo mundo sabe o que está acontecendo. Eles nem têm braços para poder investigar o crime organizado. O que eles vão trazer de novidade, de diferença para o que o brasileiro já sabe? Eles deveriam, como diz lá, legislar. O Senado deveria estar tirando projetos, independente se vai caminhar para um lado ou para o outro, se vai aprovar ou não vai. Eles deveriam estar discutindo leis mais compatíveis com o crime que avançou muito no Brasil, que é muito diferente das leis que a gente tinha 20, 30, 40 anos, que não foram atualizadas, não foram apertadas. Eles deveriam estar hoje discutindo de maneira célere, responsável, que mudanças que a gente pode fazer na legislação brasileira. Estão preocupados para fazer circo, para gerar recorte, para poder, pro ano que vem, de certa forma, contribuir para as suas campanhas e mais seguidores nas redes sociais, fazer CPI, porque eles sabem que daí CPI. É palanque, né? Como a gente viu em outras CPIs, inclusive recentemente, é palanque. Ou seja, zero de responsabilidade com o que deveria ser, que é resolver o fato. Agora, só para dar um último pitaco aqui, achei a declaração do presidente da República, usando a palavra que ele usou, desastrosa. Matança. Por quê? Não, porque ele poderia se referir à matança. Houve uma matança no Rio de Janeiro, mas ele deveria dizer, quando ele fala da matança, assim, houve uma matança, ainda a ser apurada das circunstâncias, porque, ao que tudo indica, os confrontos estão lá, estão mostrados, então a apuração, inclusive da parte dele, federal, se houver, ela pode mostrar que foram mortes, que é o que até agora tudo indica, é a versão oficial, que foram mortes em confronto, em duelo e não execuções, ou seja, aí você tem uma morte em confronto, um auto de resistência, mas ele poderia dizer, olha, houve uma matança, ainda a ser apurado de como foi, sem uma ocupação, ou sem uma solução permanente para o povo. Poderia dizer isso. Agora, dizer só que houve uma matança e que a operação foi desastrosa, olha, o que ele fez hoje é realmente a arma perfeita para a direita nessa discussão, em que, nesse momento, a ampla maioria no Brasil, todas as pesquisas mostraram, são favoráveis à operação que aconteceu no Rio de Janeiro. A forma como ele colocou a frase de uma maneira simplista e sem colocar também a crítica ao crime, favorável ao combate duro às organizações criminosas, ao crime organizado, às facções e mais. Mesmo que ele falasse, olha, há muita matança e a gente precisa ocupar, tá bom, o que o governo federal fez nos últimos tempos? Aliás, nem o governo Bolsonaro. O que eles fizeram de diferente no Brasil e que mudaram a realidade do Complexo do Alemão ou dos outros que são dominados no Brasil por milícia ou por tráfico de drogas? Lembrando que teve uma outra fala do presidente no Sudeste Asiático quando ele teve de se corrigir falando da relação entre traficantes e usuários de drogas. Teve que fazer um reposicionamento depois da fala dele, né? Ali me pareceu mais um ato falho. A pessoa errou. E aí, obviamente, vai ter um uso político dessa fala. Já tem. Vai ser a fala mais usada em campanha eleitoral diante da relevância do tema de segurança. Vão usar muito a fala do Lula ali. Agora... Eu acho, eu acho que até o uso dessas falas, que são... Você vê que a pessoa se expressou mal, que ela não queria dizer aquilo, que ela não pensa aquilo, mas ela se expressou mal. Tá tão rasa a discussão de um assunto que exige discussão profunda, que o debate vai ficar entre falas... Atos falhos, entre falas... Correções. Correções, falas mal interpretadas, a oposição catando do lado do governo todos esses erros, o governo fazendo a mesma coisa com a oposição e pegando essas falas, e não é essa... Não se discute projeto. Não é essa a questão. Não se discute a questão é a vida de futuro. Todos nós. Exatamente. Agora, a verdade é que a direita estava no canto do... Lula estava há 3 meses no canto do ringue antes do tarifaço. Veio o tarifaço...
com os escorregões de Eduardo Bolsonaro, e aí depois o Trump começa a dialogar com Lula, o governo aprova o imposto de renda até 5 mil no Congresso, que agora vai ser aprovado no Senado, aí a direita vai para o canto do ringue e Lula começa a ter ainda mais força e protagonismo. Aí o debate da segurança, que é o tema que mais interessa ao brasileiro, do jeito que a esquerda reage com muita dificuldade para implementar um discurso, para se posicionar, e essa fala do Lula acho que reforça isso. O Rio de Janeiro com a operação e Cláudio Castro traz a direita de novo para o jogo num tema que vai, na minha opinião, ser muito, mas muito, talvez o mais relevante do ano que vem, que é a questão da segurança. E veremos em pesquisas futuras o quanto que isso vai equilibrar um pouco o jogo. E Cláudio Castro, que no Rio, olhando para o meu Rio de Janeiro, estava bem, vamos dizer assim, enfraquecido, não se sabe se será candidato ao Senado, se fica no governo ou não, ele ganha pontos de aprovação e ele de novo começa, pelo que eu soube, inclusive, a ser cortejado por União Brasil, por PP, caso saia do PL, para ser candidato ao Senado por lá. Então ele também volta mais forte, apesar de quando você falava antes dos governadores, ele nunca estava ali entre os nomes dos governadores mais proeminentes e participativos. Com uma popularidade baixíssima, né? Era o mais fraco em popularidade em todas as pesquisas. Agora ele, com essa operação, ele se reforça e ganha um pouco mais de voz. Esperemos, né? A ver. Obrigada, viu, Rodolfo? Tudo muda. Como a gente falou aqui agora, como tudo muda, né? De um lado para o outro, né? Por isso que a Band News FM, um segundo tudo pode mudar, né? É isso. Um beijo para vocês. Obrigada, viu?